Olá, felizes, continuando entre falar da administração do sagrado. Irmãos, aqui não é para aterrorizar ninguém, não é para aprovar ou reprovar ninguém, é apenas uma verdade que, por misericórdia de Deus, por muitas bênçãos de Deus, quando eu fui levado lá em cima, quando tinha 12 anos, que eu não conhecia a Bíblia, e lá em casa não podia ter Novo Testamento, porque o papai, por ser pela nossa descendência hebraica, inclusive eu tenho aqui a Torá em hebraico. E Deus me mandou vir aqui para a terra para cuidar do povo dele. E nós sabemos que é muito sério, embora não vejam. Vou voltar a um assunto que eu falei bem atrás. O povo acostumou com o maná, enviado diretamente do céu. Eles se alimentavam do maná e acabavam de se alimentar do maná e agir como estranhos à lei, que naquela época era lei, e aprontava, ia dar trabalho para Moisés, ia perturbar Moisés, ia fazer idolatria. Mas, naquela época, eles não tinham a condenação definida, porque o Senhor Jesus deixou muito claro: quem pecou contra a lei tem perdão, quem pecou contra o Pai, quem pecou contra a lei, pecou contra o Pai. Quem pecou contra o Filho, pecou contra o Filho no período que ele esteve aqui. E quem pecar contra o Espírito Santo não tem mais oportunidade. E olha, e tudo que eu falo aqui que possa reprovar alguém, a minha função é acordar as pessoas, porque no nosso artigo da lei, na nossa lei para o cidadão brasileiro, tem um artigo que diz assim: a lei não tem ninguém por inocente. E quando o Espírito Santo nos ministra, nós estamos falando por procuração do Espírito Santo. Então é muito sério alguém condenar, quando na verdade o Senhor Jesus não condenou ninguém até hoje. Dos que vieram depois que ele subiu, ele não condenou ninguém até hoje, porque os que vieram antes dele, como já foi falado aqui, ele já os julgou nos 3 dias que ele ficou no seio da terra. E está escrito que os justos se salvaram e os ímpios foram condenados. Ah, mas o irmão que está administrando hoje, ele tem as limitações. Os ímpios do passado também tinham limitações. Eles não foram evangelizados, eles não conheceram a graça, eles não conheceram nada. E está escrito que foram condenados. Então, a administração do sagrado é muito sério e não tem segunda chance. Vamos falar de novo dos tempos. Na Bíblia tem 4 tempos, 4 tempos. O primeiro tempo é o do Pai, que foi a lei. O segundo tempo é o do Filho, que foi o período que ele teve aqui. O terceiro tempo é o que nós estamos vivendo, que é o tempo do Espírito Santo. E virá depois a segunda ressurreição, que é quando vem a grande tribulação, as aflições, os desesperos. Então, são os 4 tempos. E tinha que ser 4, não podia ser 3 nem 5. São 4. Isso volta lá no 40. 40 é o tempo da purificação. Então, e qual a diferença entre o 4 e 40? O 40 é o 4 com mais poder, porque o 0 na Bíblia significa poder.
nós temos, na verdade, já devo ter falado isso aqui, nós só temos 9 números, porque os outros são repetições. Então, quem está aqui ministrando a graça, quem Deus deu a graça de colocar em cima do púlpito, e até hoje errou o que errou, fez mal feito o que fez mal feito, então todos os dias Deus nos dá a graça de começar uma história nova. Voltando no meu arrebatamento, Deus disse para mim, vai na terra e cuida do meu povo. E Deus me mostrou todas as religiões da terra. Qualquer pessoa com quem eu vou falar, se ele é líder de qualquer religião, como Deus me deu a graça de evangelizar a irmã Kalima Sadi, que Deus recolheu agora em 2025, ela era a presidente do Conselho de Bruxas. O Senhor deu de falar com ela na linha dela, o Senhor deu de falar com ela a diferença entre cabala e numerologia bíblica, e Deus converteu, chamou na graça e ficou aqui por muitos anos. Ela foi a primeira mulher, como sinal que Deus ia perdoar ela por todo o mal que ela fez, ela foi a primeira mulher que batizou na Central de Belo Horizonte. Isso foi um sinal que ela pediu. Então, Deus nos dá todas as oportunidades. Agora, se eu estou aqui falando por procuração do Espírito Santo e condenando pessoas, é um contrassenso, isso não tem escolha. E voltando, chamados, escolhidos, enviados, discípulos. Não falei do Nazireu. Voltando a falar do Nazireu. O Nazireu, irmãos, dispensa comentário. O Nazireu, em geral, ele sabe quem ele é, e ele sabe o que está aqui, por que está aqui. Então o Nazireu dispensa comentário. Então a gente só comenta o chamado, o escolhido, o enviado e o discípulo. Então nós temos que levar isso muito a sério, porque olha, esse corpo que Deus nos deu, que dura por volta de 100 anos, de novo eu vou falar, é muito pouco, muito pouco. Eu queria que Deus me desse a graça de ficar aqui como Abraão, ficou 175 anos, ou como Jacó, que ficou 135, mas louvado seja Deus, seja feita a vontade de Deus, não a minha. Agora, ficar aqui servindo a Ele, e não gagar, dando trabalho para os outros. Não. Se Deus me der a graça de ficar aqui, o que eu quero ficar, eu quero servir a Deus até o dia que Ele disser, terminou a sua missão e vem embora. E nós temos que ter muito cuidado com isso, nós precisamos ter muita responsabilidade, porque a Bíblia é muito clara. Ah, o irmão tem a limitação, como já falei no vídeo passado, se tem limitação, deixa o Espírito Santo guiar. Ou vai comer. Tem irmãos, tem irmão em cima do púlpito que ele, olha, ele é um verdadeiro delegado. O delegado pensa que ele é a maior autoridade do mundo. E delegado só tem 3 poderes. Ele só tem 3 leis, 3 artigos de lei que ele pode cumprir. Mas então tem irmão que ele sobe no púlpito, ele acha que ele é o dono da obra, ele condena quem ele quer, ele absolve quem ele quer, ele põe lá em cima quem ele quer, e em geral ele põe os parentes. De novo, isso é muito grave, porque se você colocar em cima do púlpito quem Deus não mandou, você pode estar condenando a sua própria família. Ou você vai responder pelo que você fez. Você colocou para subir no púlpito alguém que o Espírito Santo não te confirmou, de novo, conselho de ancião não tem poder, conselho de ministro não tem poder. O conselho de ministro é formado para o Espírito Santo falar na boca deles. E se eles falar por conta, eles vão responder pela traição ao Espírito Santo. E olha, já sabemos aonde isso leva.
Então, é muito sério, é muito importante nós termos esse cuidado. Se até hoje você errou, pensando que a igreja é sua, pensando que você é o dono da igreja, você põe lá quem você quer, volta atrás, põe a cara no chão, peça perdão a Deus, vou falar de novo. O Senhor Jesus pagou os nossos pecados, que nós pecamos até o dia que nós descemos as águas do batismo. Todo erro nosso de lá para cá tem preço e consequência. Então, é melhor, e olha, de novo, Deus me dá a graça de conhecer lá em cima, é melhor nós passar um século queimando no fogo, aqui na terra, para não perder lá em cima. Então, outra coisa, sofrimento. Em tudo dai graças, sejam felizes. Nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nós temos que glorificar a Deus, porque a enfermidade na carne é Deus nos chamando para conversar com a gente. Falei isso com um testemunhado ontem à noite, fui na casa dele, e quando fui visitar ele, ele estava entrevado, Deus libertou, está andando, Deus deixa eu falar para ele. A enfermidade que Deus colocou em você, Deus estava te chamando para uma conversa. E a conversa aconteceu e continua acontecendo. Agora, porque, de novo, a enfermidade espiritual nos afasta de Deus. Mas a enfermidade carnal nos aproxima de Deus. É Deus nos chamando para conversar, vem cá, vamos conversar, vamos acessar a sua vida, porque esse corpo que nós moramos dentro dele, esse templo do Espírito Santo, ele é para nos purificar. Nós vamos usar ele aqui para nos preparar para a eternidade. Agora, de novo, 100% de todas as pessoas são preparados para a eternidade nesse corpo físico. O chamado, o escolhido, o enviado, o discípulo, 100%, Nazireu, todos nós. Esse corpo aqui é para nós nos prepararmos. E mais um pouquinho, o predestinado não existe, porque a nossa missão, a nossa salvação está garantida a partir do momento que o nosso corpo desce à sepultura com o nome lá em cima. Porque se no último minuto a pessoa apagar o nome dele lá em cima, não se engane, ele não vai lá para cima. Então, observa, olha, como é bom se humilhar, como eu gosto de me humilhar, como eu gosto que alguém me repreenda. De novo, com justiça. Como eu gosto que alguém me repreenda, com justiça, me repreendendo corretamente dentro da Bíblia. Falei há poucos dias, para o senhor me repreender errado, falei, olha, se você me repreender dentro da Bíblia, eu fico muito feliz. Agora, se você vem me repreender pela sua carne, me ensina a Bíblia, e aí nós vamos conversar. Então, vamos nos preocupar, porque o tempo do Espírito Santo não tem duas safras, é só uma. Ou você vai para o céu ou não vai. Você está te preparando aqui para a eternidade? Sim, eternidade em glória ou no fogo eterno. Vamos pensar nisso, vamos levar isso a sério. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. De novo, curta, compartilhe, nos ajuda a divulgar o canal, nos ajuda a servir a Deus. Eu creio que esse canal é muito importante. Estou aberto a conversar com quem quer que seja, principalmente ministros da igreja. E eu mando isso para muitos ministros da igreja. Quem não quiser, me fala no privado que eu paro de mandar. Deus que nos abençoe.